Olá, boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos à nossa última aula, nosso último encontro sobre o desafio, o maior desafio do artista cristão e como vencê-lo. Nós já estamos no nosso último encontro. Eu quero dar boas-vindas a todos vocês e eu queria que vocês colocassem aqui nos comentários de onde que vocês estão aí me ouvindo, de onde que vocês estão assistindo essa aula. E eu também queria saber, gente, se até aqui, o que mais marcou vocês, né? Na aula 1, na aula 2, qual das duas aulas tocou profundamente no seu coração? Por favor, comenta aqui embaixo para eu dar uma lida, conhecer um pouco melhor vocês. Nós já estamos, então, finalizando a nossa caminhada e eu estou muito feliz por você que conseguiu concluir essa jornada junto comigo, né? Isso daí já diz muito sobre você, né, como artista. Então, na primeira aula a gente pôde, vamos lembrar aqui um pouco, né? A gente falou sobre a essência da arte cristã, o DNA da arte, né, sobre o sopro de Deus sobre nós. Na segunda aula nós conhecemos, então, os perigos invisíveis do coração artístico. Nós podemos citar alguns deles, passear ali por alguns deles e entender que todos esses perigos invisíveis, esses inimigos invisíveis, eles se traduzem em uma única coisa: o pecado. Então, hoje, na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre o caminho para um coração curado e como encontrar liberdade para criar. Vamos começar então? Não esqueça, podem ir comentando aqui embaixo de onde que vocês são e também qual tema até agora, qual aula mais marcou você e por quê, tá? Podem comentar aqui embaixo que eu vou ter muita alegria de ler esses comentários. Então, até aqui nós entendemos que nós estamos lidando com pecados, né? Que nós estamos lidando com sentimentos estranhos que podem nos assaltar a qualquer momento, né? Que podem atingir o nosso coração. E uma vez que nós compreendemos que são pecados, você está sendo convidado nessas aulas a fazer uma grande reflexão, né? Uma grande varredura aí no seu interior para verificar as condições reais, né? Não aquilo que aparenta ser, mas aquilo que realmente é. Como que está o seu coração? Quais são os pecados que você vem lutando ano após ano, mas esses pecados sempre retornam, eles sempre batem a porta e eles se tornaram grandes desafios para você. Sejam sentimentos de orgulho, sentimentos de inveja, sentimentos de ciúmes, né? O perfeccionismo que nós compreendemos na última aula, o perigo que é o perfeccionismo, né? Que parece que é uma coisinha muito legal, mas não é definitivamente, porque tanto a pessoa está sofrendo quanto ela faz outras pessoas à sua volta sofrerem também. Então, nós percebemos que tudo isso se traduz como pecado. E como que nós vamos lidar com esses sentimentos que nos travam, por tantas vezes nos travam, né? E nos ferem também. Nós vamos conhecer aqui um caminho para a cura, né? O caminho para um coração curado. E o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é sobre a armadilha da tentativa solitária. Como artistas, né, nós temos aí uma inclinação ao isolamento, né? A gente prefere não viver em comunhão. A gente prefere resolver os nossos problemas sozinhos. Então, frases como eu já orei, mas eu continuo travado, já ouvi palavras proféticas, mas nada mudou, eu sei que eu sou chamado, mas eu continuo me sentindo impostor. Essas frases são comuns, né? Em meio aos artistas. E dia após dia, semana após semana, anos após anos, você continua caminhando sozinho, solitário. Gente, o culto não é um momento de comunhão, né? Quando a gente fala aqui viver em comunhão, é muito além de você ir a cultos. É você realmente viver vida na vida. É você deixar as pessoas tocarem o seu coração, é você tocar o coração das pessoas, é você ter intimidade com essas pessoas, é você poder encontrar em determinadas pessoas um ambiente seguro para você abrir o seu coração e para que elas também possam abrir o coração delas. Então a verdadeira comunhão, ela está nesse afiar, como eu falei, né, na última aula. A gente precisa estar tão próximo um do outro que a gente afia um ao outro.
É esse tipo de comunhão que nós precisamos parar de fugir. Eu quero ler com vocês aqui agora Salmos capítulo 68, versículo 6. Vamos lá? Vamos ler juntos. Deus faz que o solitário viva em família. Liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Ou seja, os rebeldes habitam solitários, né? E Deus, ele liberta aqueles que estão presos em grilhões. Quem? Aquele que ele transformou de solitário para viver em família. Então existe cura para nós na comunhão. Feridas emocionais não são curadas no isolamento. Elas são curadas na comunhão. Então guarda esse primeiro princípio. Você precisa viver em comunhão verdadeira, a verdadeira comunhão. O segundo ponto que eu quero trazer aqui para vocês é que existe uma necessidade de um processo. Você precisa entender que existe um processo. Esse é o processo de cura. Em alguns momentos pode ser que Deus, ele pode tudo, né? Ele pode curar instantaneamente alguém, fisicamente, emocionalmente. O Senhor pode estalar os dedos e curar. Mas geralmente o que nós vemos em comum é que o Senhor, ele usa do processo para nos curar. Vamos ler aqui Filipenses, capítulo 1, versículo 6, juntos. Vamos lá. Tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. Ou seja, Deus começou, ele vai continuar até completar. Ou seja, ele trabalha com etapas, são processos. E nós vemos vários exemplos na Bíblia desse trabalhar do processo de Deus, né? Davi, por exemplo, ele foi chamado desde menino. No entanto, ele ficou como pastor durante anos, né? E ele foi assumir o reinado de Israel muitos anos depois. A mesma coisa com José, né? Ele já tinha tido sonhos, visões, de que ele teria realmente muita autoridade. Mas para isso acontecer, ele precisou ser vendido, rejeitado, injustiçado, viveu na prisão, para depois realizar aquilo que era o propósito de Deus para a vida dele. E nós precisamos entender 3 coisas que a cura no coração do artista exige. A cura no coração do artista exige clareza na sua identidade. Gente, como que é importante isso que eu vou falar agora para vocês. Quando eu entendo quem eu sou, eu também entendo quem eu não sou. E eu me livro de muitos fardos e muitas mentiras sobre quem eu não sou. Um ponto que eu quero destacar aqui para vocês é que quando a gente vê a tentação de Cristo, né, quando o inimigo tentou Jesus Cristo, se você observar textos antes, Jesus tinha acabado de ser batizado, né? Então Jesus foi batizado e ali o Senhor desceu e declarou para ele a identidade dele. Você é o meu filho amado e que eu tenho muito prazer. Então naquele momento ali o Senhor recebeu a sua identidade, né? E foi público. Quem estava ali ouviu a identidade de Jesus. Logo depois disso, ele foi então convocado ali, conduzido pelo Espírito Santo ao deserto e no final ele foi tentado pelo inimigo. Se você observar, o inimigo tentou Jesus exatamente na identidade dele. Então, se você é filho de Deus, faz isso. Se você é filho de Deus mesmo, faz aquilo lá. Se você é filho de Deus, se joga daqui, vai. E o que acontece? Quando nós não temos convicção de quem nós somos, nós precisamos provar para as pessoas. Mas já que Jesus tinha a convicção de que ele era o Filho de Deus, ele não precisava provar nada para ninguém. Ele já era e ponto. Então, nós precisamos, para ser curados nas nossas emoções, de uma identidade muito clara. Então, não é a sua arte que define que você é. Não é a sua arte que define a sua identidade, não é o que você faz. A gente vive numa sociedade que nós somos o que fazemos, não é? Então, quando alguém pergunta assim, o que você é? Ah, eu sou um médico. Ah, eu sou um advogado. Né? Eu sou o que eu faço. Não, você não é o que você faz. Você é muito mais do que isso. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Ou seja, você tem valor até mesmo quando você não está produzindo nada. Vamos supor, você está um período aí que você não está produzindo nada na sua arte, você não está produzindo nada no seu trabalho, você não é nada? Não, você continua sendo filho e filha de Deus.
O segundo ponto é que a cura nas emoções do artista exige um encontro com a verdade que liberta. E nós já sabemos que essa verdade que liberta, ela está nas Escrituras. Então aquilo que a Bíblia diz que eu sou, é o que eu sou. E a cura nas emoções do artista também exige um ambiente seguro para restaurar a identidade e o propósito. E esse ambiente seguro nós vamos encontrar nesse ambiente de fé, no meio da nossa comunidade de fé. Aliás, onde foi restaurada a identidade do filho pródigo? Na casa do Pai. Então é lá que nós vamos encontrar um ambiente seguro para a cura. Ou seja, família na fé, pessoas gabaritadas espiritualmente falando, pessoas que têm uma comprovada caminhada de fé cristã, uma maturidade na fé. É com essas pessoas, é na comunhão com essas pessoas, no meio da nossa comunidade de fé, nós vamos encontrar essas pessoas e é com essas pessoas que nós vamos caminhar uma trilha de cura. Então, clareza na sua identidade, um encontro com a verdade que liberta e um ambiente seguro para restaurar a identidade e o propósito. Nós precisamos desses 3 pontos, esses 3 elementos para a gente ter aí uma cura nas nossas emoções como artistas. E agora, gente, eu quero entrar na questão da liberdade para criar. Você já se sentiu inseguro para criar? Você já se sentiu inseguro com a sua arte? Você já se sentiu inseguro com uma composição? Você já se sentiu inseguro com uma poesia que você escreveu? Né? Ou cantando, você já se sentiu inseguro de ministrar? Você já se sentiu inseguro de tocar espontaneamente o seu instrumento? Esse medo, essa trava que a gente pode vir a sentir nessa caminhada artística é o que nos impede de concluir os nossos projetos, de concluir aquilo que o Senhor confiou a nós. Então nós podemos entender que só é possível ser livre para criar quando nós temos uma identidade forjada, quando nós temos uma firmeza nessa identidade. Nós sabemos quem nós somos, sabemos que não somos o que fazemos, então nós temos liberdade para criar, porque não estamos presos, amarrados na performance. Então, quantas canções você já começou a compor e parou? Abandonou? Quantas canções estão paradas aí, engavetadas? Quantos projetos estão parados? Algum musical que você começou a escrever e você parou? Quantos instrumentos, de repente, quantas aulas de canto, de instrumento você parou? Você não deu prosseguimento? Eu vou contar para vocês aqui mais uma experiência, contei já bastante experiências minhas aqui, mas eu vou fechar com essa porque, apesar dela ser bem antiga, bem antiga mesmo, quando eu era bem novinha, ela, de vez em quando, ela retorna. Então, eu me lembro que na minha adolescência, né, eu comecei a fazer aulas de pintura. E aí eu pintava então os quadros, ia para aula, pintava alguns quadros, e ali eu conseguia pintar paisagens. Nossa, um barato, assim, eu achava muito legal essa aula. Mas eu só conseguia concluir esses quadros na presença do professor. E aí acabou que eu tive que abandonar essas aulas, não por vontade, mas eu tive que abandonar essas aulas. E esses quadros, alguns quadros ficaram inacabados. Eu levei esses quadros para casa e o correto seria eu terminar esses quadros. Eles estavam quase sendo finalizados. Mas o meu medo de errar me impediu de terminar esses quadros. Gente, os anos foram passando. E aí eu cresci, fiquei jovem, depois me casei e tudo mais. Esses quadros, eles devem estar por aí em algum lugar, mas não estão terminados até hoje. Então, ó, tô contando aí uma história antiga, mas que até hoje esses quadros não foram terminados. Por que eu não terminei esses quadros? Principalmente naquela época, quando eu tinha ali a tinta, não tava, agora já tá tudo vencido, a tinta vencida, a guarragem vencida, mas naquela época que eu tinha tudo para terminar, por que eu não terminei aqueles quadros? Pelo medo de errar. Um daqueles pontos, né, dos inimigos invisíveis que a gente comentou na última aula. Olha aí, eu vivendo de novo essa experiência. Medo de errar. E por conta disso, gente, eu fiquei ali com 3 quadros olhando para mim, eu olhando para eles, e eu não posso pendurar eles em algum lugar. Eu não posso expor a beleza deles. Por quê? Eles estão guardados porque eles não foram terminados por puro medo de errar. E, gente, o problema não é errar, o problema é não saber consertar. Então, eu nem pensava nisso. Eu pensei, é melhor deixar do jeito que tá do que tentar e errar.
Então, gente, isso é muito sério quando se trata do nosso chamado. É isso que eu quero que vocês entendam. Isso é muito sério. A gente dá risada, a gente conta experiências e tudo mais, mas eu quero que você traduza isso para o seu chamado. Eu quero que você traduza isso para aquilo que Deus determinou que você vivesse desde o ventre da sua mãe. Deus determinou algumas coisas para você, mas você não vai realizar por causa de medo? Você não vai realizar por causa de insegurança? Por que você não vai realizar? Então, o primeiro ponto que a gente precisa realmente ter firmeza é na identidade. Quando nós temos uma identidade forjada por Deus, nós encontramos então liberdade para criar. Liberdade para ser um artista livre, porque você não é o que você faz. Você é filho de Deus. E a partir daí você encontra então liberdade para ser criativo. Ou seja, liberdade para ousar. De repente, tocar notas diferentes ali do que vocês estão habituados em algum momento. De repente, usar misturas com tintas diferentes e fazer uma roupagem nova no tipo de pintura, no tipo de desenho. Uma roupagem nova na música. Ousar, sair do script. Essa criatividade, essa segurança para ser criativo, ela só vem a partir de uma identidade forjada por Deus. Então, pessoal, não andem sozinhos, vivam em comunhão, mas comunhão verdadeira. Entendam que existe um processo de cura, ou seja, você venceu muitas coisas até aqui, mas pode ser que uma delas venha te assaltar amanhã. Então, você precisa vencê-lo novamente. E a vida é esse processo de cura. E para que haja liberdade criativa para o seu coração de artista, é necessário que você encontre a sua identidade no Senhor. Quem vai liberar essa identidade para você é o próprio Deus. Então, pessoal, nós estamos já chegando no final dessa aula. Comenta aqui embaixo, né, se isso faz sentido para você, se você está recebendo algo da parte do Senhor. Compartilha para que outras pessoas possam ler também, se sentirem encorajadas. E eu quero desafiar você. Eu desafio você a romper com essa trava. Então, no último exercício da última aula, nós vamos ter um grande desafio aqui. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui para vocês verem junto comigo. Escrevam coisas que você abandonou no caminho ou não assumiu por medo e deixou para trás. Escreva num papel esse desafio e compartilhe com alguém de confiança. E peça para essa pessoa ajuda. Ou seja, essa pessoa pode te ajudar a terminar esse projeto. Essa pessoa pode te ajudar em oração. Essa pessoa pode te ajudar cobrando você. E aí, fulano, como é que tá o processo? Tá terminando? Tá andando? Tá parado? E aí você vai ter ali uma pessoa para te cobrar mesmo, literalmente, para estar junto com você nesse processo, para você conseguir realizar algo que está travado de repente há anos. E uma coisa importante, coloque uma data de entrega. Especifique ali, eu vou entregar esse projeto pronto no dia X, tá? E aí você vai então fazer isso e você vai orar junto com essa pessoa e vai clamar ao Senhor para que realmente você seja livre dessa trava. E por isso, gente, eu quero finalizar orando por você, tá? Orando por nós, né? Por nós, artistas, que de vez em quando nós somos aí assaltados por esses sentimentos, por esses desafios, essas tentações, e precisamos sim dessa identidade firmada, né, no nosso coração. E por que nós vamos orar? Por que isso é tão importante? Porque não se trata de você. Apesar de que todas essas aulas aqui giraram em torno do seu coração, o que eu quero que você entenda? A sua arte não para em você, né? Ela é um rio que precisa correr. Ela precisa pulverizar a mensagem de Deus. Então, tudo isso daqui não é simplesmente por você. Ela é para que você possa servir outras pessoas. Então, sempre pense o seguinte: todos os desafios que você não aceitou, todos os projetos que você engavetou, tudo que você deveria fazer que você não fez, não afetou só você. Afetou as pessoas que seriam abençoadas se você tivesse feito o que deveria ter feito. Então é isso que eu quero que você... Isso é até uma motivação para o seu coração, né? Tudo que você precisa fazer como artista, faça para servir os seus irmãos, para abençoar a Igreja de Jesus, para glorificar ao Senhor. Então não se trata de você. Ao mesmo tempo se trata do seu coração. Mas no final é para servir os nossos irmãos. Então percebe a importância disso?
Percebe a importância e a urgência que você seja curado, que a gente seja curado? Então é nesse espírito agora que nós vamos orar. E nós vamos pedir que o Espírito Santo nos liberte de todas essas travas que estão nos impedindo de realizar para a glória dele. Amém? Feche os seus olhos de onde você estiver. Peça ao Espírito Santo agora para trazer clareza ao seu entendimento e traga revelação até mesmo das coisas que você não está identificando ainda, coisas que você precisa se libertar como filho de Deus. Vamos orar então? Senhor, nesse momento, Pai, eu quero clamar por todos aqueles que estão me ouvindo nesse momento, de onde eles estiverem, Senhor, que Teu Espírito Santo agora esteja ali, atuando. Envie os Teus anjos agora, anjos ministradores, para estarem em volta dessas pessoas agora. E eu peço a Deus que, em nome de Jesus, os olhos espirituais sejam abertos, os ouvidos espirituais sejam abertos, para que haja entendimento e clareza, ó Deus, dos pecados que nós precisamos nos arrepender e daquilo que precisamos ser libertos, Pai. Em nome de Jesus, traga a sua luz agora. O Espírito Santo começa a trazer na mente, no coração dos meus irmãos agora tudo aquilo que eles ainda não enxergam, tudo aquilo que eles ainda não entendem que precisam ser libertos, assim como no meu coração também. E que o Senhor libere para nós, Senhor, uma unção de cura, de libertação. Em nome de Jesus, eu oro sobre eles, assim como o Senhor um dia liberou sobre mim uma convicção da minha identidade como filha de Deus, como filha do Senhor. Eu peço em nome de Jesus que aqueles que ainda não entenderam, aqueles que ainda não beberam dessa água, que eles bebam dessa água, Senhor. Que eles recebam essa noite ainda uma convicção tão forte que altere as atitudes, as ações dos meus irmãos. Que eles são filho e filha de Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Iniciamos e damos liberdade ao Teu Espírito Santo. Iniciamos um processo de cura diante do Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, gente. Eu espero de coração que todas essas palavras, tudo que a gente entregou aqui para vocês não sejam meras informações, mas sejam de fato uma semente que vai ser plantada aí num coração de uma terra boa. Que cresça essa semente, se torne uma bela árvore e dê muitos frutos para a glória do Senhor. Então, pessoal, nós estamos caminhando para o final dessa aula. Estou muito feliz dessa jornada aqui com vocês. E se essas aulas, elas tocaram o seu coração, elas tocaram a sua eternidade de alguma maneira, você imagina o que o curso completo do Coração do Artista não faria por você e pelo seu ministério e as pessoas à sua volta. Arte é criar. E o primeiro criador, aquele que criou todas as coisas, foi o próprio Deus. Desde o princípio, a Bíblia descreve Deus como um grande artista. Podemos dizer com isso que a nossa inspiração, ela é o sopro de Deus em nós. E é isso que eu quero falar agora para vocês, sobre o curso O Coração do Artista, que é onde a gente encontra a oportunidade de ouro de falar sobre tudo que nós comentamos aqui, só que de uma maneira muito mais aprofundada e outros assuntos também. Então, nós tratamos todos esses sentimentos estranhos com mais profundidade, como tratar cada um deles, como que a gente pode responder quando esses sentimentos aparecem para nós, como nós podemos lidar com pessoas difíceis de lidar, pessoas que a gente fica pisando em ovos para falar. Gente, nós vivemos ministério. E no ministério nós temos que lidar com pessoas diferentes, pessoas de diversas maneiras. Nós precisamos aprender a nos relacionar. E esse curso, eu considero esse curso como um pré-requisito para fazer parte do ministério na igreja. Seja ele qual for. Ministério de louvor, ministério de teatro, ministério de dança, seja o rapaz que fica na mesa, na projeção das letras, todas essas pessoas precisam ter conhecimento sobre o coração do artista, onde nós tratamos também e finalizamos esse curso falando sobre as disciplinas espirituais. Você conhece as disciplinas espirituais? Você vive essas disciplinas espirituais? Então, nós entendemos o valor da arte biblicamente, mais profundamente sobre a arte bíblica. Nós vamos também à questão do relacionamento uns com os outros,
como nós vamos lidar com momentos difíceis uns com os outros, e nenhum de nós tem como escapar disso, porque nós vivemos ministério. E nós fechamos então com disciplinas espirituais, ferramentas poderosas que vão fortalecer a sua fé, fortalecer o seu espírito. Então você, como um cristão, você precisa dessas ferramentas. Eu quero oferecer para vocês um grande presente. Para você que assistiu essas 3 aulas, que está aqui agora comigo. Esse curso ele tem um valor de R$ 197. Mas eu quero oferecer para vocês que estão aqui comigo, se você entrar agora no link para adquirir o Coração do Artista, para abençoar os ministérios da sua igreja, você vai ganhar um total de 30% só hoje. Somente vocês estão ganhando esse presente. É exclusivo, tá? Essa é a maneira que a gente encontrou de abençoar a sua vida, de fazer com que você tenha acesso a essas ferramentas, como eu falei no início, ferramentas que foram adquiridas durante muitos anos de estudo, em seminário, na prática ministerial, através de 2 anos em internato. Você não precisa de passar por nada disso. Você pode adquirir esse conhecimento agora mesmo, de onde você está, da sua casa, e assistir aí, ter acesso a todas essas informações durante 1 ano. Eu tenho certeza, gente, que o Coração do Artista é um curso que vai abençoar grandemente não só a sua vida, como o do seu ministério e da sua igreja, das pessoas à sua volta. Então é isso, gente. Entra no link que está disponível para vocês aqui agora. Acesse lá e eu espero vocês lá no curso completo Coração do Artista para a gente, sim, conhecer com bastante calma, profundidade, tudo sobre arte, relacionamento uns com os outros e espiritualidade. Espero vocês e estou muito feliz de ter caminhado esses 3 dias aqui com vocês, tá bom? Clica no link para que a gente possa se encontrar lá do outro lado no curso O Coração do Artista. Deus abençoe vocês, pessoal. Espero que esses 3 dias tenham abençoado grandemente vocês. Um forte abraço, um beijo. Deus abençoe.